Amém? Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Então diz assim o texto, ó. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará ou nunca colherá. Amém? Quem somente observa o vento, nunca vai lançar a semente. E se ficar observando as nuvens, nunca vai colher. Amém, irmãos? Olha só, essa palavra aqui ela é muito boa, boa mesmo. Eu estava meditando sobre essa palavra aqui na quinta-feira à tarde, nós estávamos meditando sobre essa palavra aqui. E na verdade, aqui está falando, o texto é bem claro aqui, né? Está falando que alguém que não lança semente na terra, essa pessoa nunca vai colher. Então, às vezes a pessoa fica observando, vai chover, tem muito vento, aquela coisa toda, e acaba não lançando a semente na terra, essa pessoa nunca vai colher. Porque a semente ela vai produzir se ela estiver lá na terra. Olha só, tem um texto no livro de Mateus que o Senhor Jesus comparou a palavra dele como a semente. Tem um texto que fala que a palavra de Deus é como a semente. Irmãos, por que eu estou falando, por que eu vou comentar esse texto aqui? Por um motivo só. Quer ver, ó? Na verdade, tem muitas pessoas que não estão conseguindo alcançar aquilo que Deus tem para elas. Ainda que elas confessam Jesus, ainda que elas acreditam em Jesus, mas elas não estão conseguindo desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Às vezes a gente não consegue desfrutar de tudo que Deus tem. Por quê? Porque, olha só, ali fala que se nós, por exemplo, ficarmos só observando, olha só, o conhecer a palavra não vai mudar a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Conhecer a palavra não muda. O que vai mudar a vida de uma pessoa, se ela ficar só observando a palavra, conheço, fica observando, mas não coloca, não se posiciona segundo a palavra, essa pessoa nunca vai colher aquilo que Deus tem para ela. Irmãos, eu estava meditando uma passagem que o Senhor Jesus que falou. O Senhor Jesus falou assim, ó, alguém falou para Jesus assim, ó, feliz é aquela pessoa que te amamentou e que te deu a luz. Alguém falou isso para Jesus. E Jesus falou assim, ó, feliz é toda aquela pessoa que ouve a minha palavra e pratica. Olha só, esse texto aqui é muito forte, irmãos, porque o que Jesus estava dizendo aqui? Mostrando para nós, dando o caminho para nós sermos felizes nessa terra. Então só tem uma maneira de nós sermos felizes. Feliz, Jesus que disse, feliz é toda aquela pessoa que ouve a palavra e pratica. Esse texto, quando Jesus citou esse texto aí, na verdade ele estava mostrando que era possível então andar nesse mundo e ser feliz neste mundo. Ainda em meio a tantas as adversidades que tem, é possível uma pessoa ser feliz. Como? Pegando a receita do Senhor Jesus. Irmãos, então, olha só, é uma palavra bem simples, né? Feliz é todo aquele que ouve a palavra e a pratica. Agora, nós conhecermos essa palavra e observar ela e não aplicarmos a palavra na nossa vida, não vai ter resultado nenhum, não vai vir a felicidade. Porque a felicidade está em aplicar a palavra. Deixa eu ver se eu acho onde é que está esse texto para nós abrirmos lá. É Lucas capítulo 11, no versículo 27 e 28. Vamos ler a palavra aqui. Lucas Lucas 11, 27. Amém? Olha só o que diz o texto aqui então. Fala assim, ó.
No meu subtítulo está escrito assim, a exclamação de uma mulher. A exclamação de uma mulher. Fala-se o texto, ó. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurada ou feliz é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Então aqui pelo texto nós podemos entender que ele está falando de Maria, mãe de Jesus, que a mulher estava citando que essa mulher era bem-aventurada. Versículo 28, olha a resposta de Jesus aqui. Um versículo, né? Um versículo de Jesus que é o 28, se nós observarmos e aplicarmos, nós pode mudar a nossa vida aqui nessa terra. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurado ou feliz são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Na linguagem mais atual diz assim, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Na linguagem hoje abre mais o nosso entendimento. Então, todo aquele que ouve a palavra e pratica, essa pessoa vai ser feliz. Não é o que está escrito ali? E olha, nós temos aqui a palavra de Jesus na Bíblia, né? Nós temos a palavra de Jesus, nós temos aqui na Bíblia a palavra dos apóstolos, Paulo, Pedro, nós temos aqui na Bíblia a palavra do diabo, concorda? Tem a palavra do diabo aqui, sabia? A voz do diabo aqui. O que ele diz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Tem a palavra do bicho aqui também. Mas só que essa palavra aqui foi Jesus que falou. Então, se Jesus falou, irmãos, nós podemos nos pegar com toda a força, com toda a nossa fé. Eu vou fazer aquilo que Jesus me falou. Eu vou começar a colocar em prática a palavra. Eu não vou só observar. Conhecer e observar não vai mudar a vida de ninguém, né? Ter a semente e não lançar na terra não vai produzir. Ter a palavra que é a semente e não colocar na terra, no nosso coração, não vai dar os frutos que nós precisamos. Então, nós podemos muito mais, receber muito mais de Deus, né? Se nós começarmos, então, não só observarmos, mas começar a lançar essa semente no nosso coração. Isso vai mudar a nossa vida. Quer ver, irmãos? Muda a vida de pessoas, sempre a palavra muda a vida das pessoas, quando ela é colocada em prática. Teve um rapaz aqui, faz uns 4 meses, e ele teve aqui pedindo oração que as coisas não iam bem na vida dele. Estava tudo errado, as coisas não estavam acontecendo. Estava precisando de dinheiro e não estava conseguindo nem serviço. Ele trabalhava por conta. E ele teve aqui, a gente conversou num dia de semana, de tardezinha, ele teve aqui, e eu não orei para Deus abrir as portas, para Deus abençoar o trabalho dele, não. Eu comecei a conversar com ele, e aí ele começou a se abrir comigo. Porque quando tranca a vida da pessoa, tem alguma coisa que está errada, não está funcionando bem, tem alguma coisa errada. Quando um carro não está funcionando bem, o que tem? Tem um problema, não é assim? E eu comecei a conversar com aquele rapaz, e ele foi ver, ele tinha ódio da mãe, das irmãs dele. Ele não gostava das irmãs dele, ele tinha ódio no coração. E aí ele veio aqui, eu orei por ele, disse, cara, não adianta eu orar para ti, se tu não te liberar o perdão. Jesus falou, se tu não perdoar, tu também não vai ser perdoado. Então, quando ele entendeu aquilo, ele colocou em prática aquilo, eu orei por ele, na outra semana já veio a notícia que as coisas estavam andando, ele mesmo falou, a mãe dele comentou comigo, ele está faceiro, começou a abrir portas de emprego para ele, as coisas estão andando na vida dele. Até ele está me prometendo vir aqui, espero que uma hora ele venha. Mas enfim, o fato é que quando foi colocado em prática a palavra, né, Deus abriu as portas para ele. Então o problema não era que estava tudo trancado para ele, o problema é o que estava nele. Ele não estava vivendo a palavra, ele não estava tendo amor pelo próximo, que é o segundo mandamento. E ali não tinha como Deus abençoar a vida dele e a vida de ninguém, se tiver ódio no coração. Não funciona. Então, o que acontece? Então, muitas pessoas conhecem essa palavra, eu tenho que amar o meu próximo, né? Mas na prática não ama. Odeia, né? Não quer nem ver a pessoa, né? Então não funciona assim. Então não adianta conhecer e observar a palavra, tem que colocar em prática. E aí a vida do rapaz mudou quando ele colocou essa passagem que eu falei para ele em prática. Com nós é a mesma coisa, tudo aquilo que
que nós praticamos, né, segundo o entendimento que Deus nos dá, nós vamos colher frutos disso, nós vamos colher coisas boas. Então, como eu falei antes, tem muitas pessoas que não estão desfrutando daquilo que Deus tem para elas. Deus é grande. Irmãos, outro dia nós pregamos aqui, você deve estar lembrado, sobre Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Deus age segundo o proceder das nossas ações. Então, por isso que na igreja, às vezes, vem na igreja, mas o fulano lá, ele é abençoado. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque Deus age segundo a ação. Aquele lá é fiel a Deus, busca mais a presença de Deus, faz mais a vontade de Deus. Deus vai abençoar ele mais que o outro. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus é justo. Deus é justo. Né? Eu posso estar aqui no altar pregando, né? Que nem eu estou pregando aqui hoje à noite, né? Mas se você colocar a palavra de Deus em prática na tua vida, toda a palavra que você ouvir e ler e colocar em prática, você pode ser muito mais abençoado que qualquer pregador. Porque o negócio é individual, a fé é individual. E Deus observa a fé de cada um. Quer ver? Abre lá em Jeremias. Essa palavra que outro dia nós pregamos aqui, Jeremias 17. Jeremias 17, 10. É ali pertinho do livro de Isaías, né? Jeremias capítulo 10. Não, desculpa, Jeremias 17, 10. Volta ali, Eclesiastes, vai estar Jeremias. Nossa, estou dando o endereço errado, isso é perto de Eclesiastes, depois, é antes do livro de Isaías. Amém? Irmãos, olha só o que diz o texto aqui. Vamos observar essa passagem aqui. Ó. Olha só. Não, e observa quem é que está falando isso daqui. Olha só o texto, o que o texto diz aqui. Ó. Fala assim, ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o seu agir, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus age segundo o fruto das nossas ações. Outro dia nós falamos sobre essa palavra aqui. Então, Deus age individualmente, segundo a ação de cada um. Então, veja bem, irmãos, nós estávamos meditando sobre vários versículos bíblicos lá na quinta-feira, e um deles que chamou a atenção fala assim, ó, tem um texto que diz assim, irmãos, ó, que uma cidade dividida, ela não vai prosperar. Não tem uma passagem que diz assim, depois nós vamos abrir ali. Uma cidade dividida, ela não vai prosperar, não vai avançar, não vai permanecer. Mas fala ali que uma casa, olha só isso aqui, uma casa que estiver dividida, essa casa não vai prosperar, ela não vai avançar para frente. Então, veja bem esse texto que eu estou citando aqui. Uma casa dividida, ela não prospera. Por isso que é importante a gente observar as escrituras. Ó. Essa palavra eu conheço. Então, nós temos que conhecer, não só observar, mas colocar em prática. É isso que vai fazer a diferença. Por que muitos casamentos são destruídos? Né? Que a coisa não funciona lá. Porque não há anda dois juntos se houver acordo. Não diz uma palavra assim que não tem como dois andar juntos se não houver acordo. Por isso que é importante, né, principalmente nós que somos casados, né, nos esforçarmos para tentar andar cada dia mais em comum acordo com a nossa esposa, a esposa com o esposo. Porque senão não vai dar ponto. Então, tem que conhecer a palavra, mas tem que colocar em prática essa palavra. Porque senão vai dar problema. Porque tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer, ou para o bem ou para o mal. Vai acontecer. Tudo que está escrito vai acontecer, ou para o bem ou para o mal. Se a pessoa... Porque lembra de uma palavra que Jesus falou assim, irmãos? Olha só.
Só para nós entender isso aqui, ó. Olha só. Tem um texto que fala assim, ó. Jesus falou assim, se aquele que guarda, aquele que ouve a minha palavra e pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir um vento, né? Vai vir a tempestade e essa casa vai ficar firme, ela não vai desabar. Não é assim? Agora, se essa casa for construída sobre areia, essa casa vai desabar. Vai vir o vento, vai destruir essa casa. Se a pessoa não tiver a vida alicerçada na palavra. Então pode acontecer coisa boa na nossa vida ou não, depende de nós. De nós colocarmos em prática. Não depende de pastor, não depende de igreja, não depende de ninguém, depende só da nossa fé. Na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só. Nós estávamos meditando essa semana, eu estava lendo uma palavra lá no livro de Timóteo. E o Timóteo falou uma coisa muito interessante. O Paulo falou para Timóteo uma coisa muito interessante. Ele falou, está lá em 1 Timóteo, vamos abrir lá, eu não vou saber decor aqui, vamos abrir lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O Timóteo é bem lá no finzinho da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Amém? Então diz o texto assim, ó. Fala assim, ó. Antes de tudo, pois exorto que usem a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Amém? Olha só, para nós vivermos vida tranquila e mansa, o que nós temos que fazer? Orar pelas pessoas e orar pelas autoridades. Não é o que diz o texto ali? Para que nós viemos desfrutar de vida tranquila e vida mansa nesse mundo, nós temos que orar pelas autoridades. Quando fala em autoridade, fala, por exemplo, a empresa que você trabalha lá, né, tem um patrão lá, é uma autoridade. Né, o chefe lá da esteira, lá não sei da onde lá, como é que diz, do setor, né? O camarada lá é uma autoridade. E ali fala, né, governadores, presidente, prefeito, tudo isso é autoridades. Pastores. Então fala aqui que se nós quisermos viver vida mansa e tranquila, é para nós orar pelas autoridades e pelas pessoas. Então, essa palavra aqui, eu estava meditando sobre ela, né, uma palavra que, na verdade, além de nós, então, conhecermos ela, nós temos que praticar ela, para nós poder ter vida mansa e tranquila, é o que diz a palavra. Como a gente tem dificuldade, né, a palavra é muito simples, né, e a gente né, às vezes faz uma baita de uma volta para botar em prática algo tão simples, né. Então, veja bem, raciocina comigo, não temos que concordar com todas as autoridades, não devemos concordar, mas devemos orar. É o que diz a Bíblia, nós devemos orar, né. Você não é obrigado a concordar com um governador que faz uma lambança lá, mas ora por ele, para Deus mudar a vida dele, para Deus agir lá. E às vezes a gente não age assim, e aqui fala o texto, que para nós ter vida tranquila e mansa, nós temos que orar pelas autoridades, pelos homens. Amém, irmãos? Então é questão de palavra de Deus. Né? Então muitas coisas podem ser mudadas na minha vida e na tua vida, quando nós pararmos de observar e começar a colocar em prática. Quando o cara lá do Eclesiastes parar de observar o tempo, o vento e as nuvens e lançar a semente, ele vai colher. E assim é com nós. Nós vamos colher coisas boas. Então, por isso que muitos não conseguem
Está desfrutando daquilo que Deus tem. Por quê? Porque conhece, mas não pratica. Então, se nós conhecermos e não praticarmos, não vai dar resultado. Amém? O texto que eu falei para você lá, que fala, não precisa você abrir, mas depois, se você quiser conferir em casa, Mateus capítulo 12, versículo 25, que fala que o reino dividido não vai prosperar. Uma casa dividida não vai ir para frente. Jesus falou isso aí quando falava que ele expulsava os demônios pelo maioral dos demônios. E aí ele citou esse texto. Não, se o diabo está expulsando ele mesmo, não vai prosperar, não vai avançar. Daí Jesus citou essa palavra. Uma cidade que estiver dividida não vai ir para frente. E uma casa que estiver dividida também não vai funcionar. Significa, tem como dois andar juntos, não há como um acordo? Não tem como. Então, por isso que é importante, irmãos, nós nos esforçarmos, não para agradar a religião, agradar pastor, nos esforçarmos para nós agradar a Deus. É isso que vai fazer a diferença. É isso que o texto quer falar com nós hoje. Amém, irmãos? Então, se nós só ficar conhecendo, a gente conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas conhecer não resolve. Então, que nós devemos conhecer pouquinho e aplicar aquele pouquinho que a gente conhece, é o que vai dar o resultado. Jesus não falou assim, o que conhece muito a palavra vai ser abençoado. O que faz teologia, nada disso. Né? Mas é aquele que compreende e coloca em prática. É esse que vai ser abençoado por Deus. Amém? Então, hoje eu vou deixar essa palavra para os irmãos aqui. Na verdade, só para recapitular aqui, nós citamos aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 11, né? Nós citamos aqui Jeremias 17:10, que fala que Deus vai agir segundo as nossas ações. Nós lemos aqui Lucas, né, 11:27. Nós não lemos, mas eu citei Marcos 11:26, se não perdoar, tão pouco Deus vai perdoar. Está lá em Marcos 11:26. Nós lemos 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu citei aqui, né, Mateus 12:25, toda casa dividida não vai prosperar. E falei sobre a parábola, né, do semeador, né, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 1, que fala que a palavra é como uma semente. Amém, irmãos? Então, assim, irmãos, eu creio que essa palavra ela veio para mim e veio para você nessa noite, porque Deus quer nos abençoar mais. Deus ele tem mais para nós. Ele quer que nós venhamos ser pessoas mais abençoadas. Mas, então, como eu falei para você, Deus vai manifestar o poder dele, vai agir quando nós estivermos fazendo aquilo que realmente a palavra nos dá a direção. Amém? Então, podemos ficar 30 anos dentro da igreja, se nós não aplicar a palavra, nós vamos ter dificuldade. Não estou dizendo que a pessoa não vai ser salva, não estou falando isso, mas vai ter dificuldade. Amém? Então, que eu sempre peço para que Deus venha dar coragem para a gente colocar em prática a palavra dele. Eu sempre peço para que Deus venha dar coragem. Jesus, tu revelou agora, me dá coragem para praticar. Que nem eu falei outro dia, né, sobre a guerra que há entre a carne e as coisas de Deus, né? Todo dia a gente tem que, né, se esforçar para poder colocar em prática essa palavra aí. E não é de barbado. Mas vai ser bom para nós lá na frente. É de barbado o camarada lançar semente, ter que limpar lá no sol. Não é de barbado. Mas lá na frente ele vai colher o que é bom. E assim é a nossa fé em Jesus, a nossa fé na palavra. Né? Na hora de colocar em prática vai dar um contra, mas depois nós vamos colher os frutos ali que Deus proporcionou para aquelas pessoas que creem, que acreditam nele. Amém, irmãos? Vou deixar essa palavra para você aí. Esse vídeo vai ficar gravado, nós vamos botar no YouTube, depois se você quiser assistir em casa de novo lá, tá no Facebook e no YouTube. Você pode assistir lá, vai ficar lá esse vídeo nesses dois locais, lá no Facebook, vai ficar salvo, e no
no YouTube. Amém? Medita nessa palavra, daí você vai poder pegar os versículos lá e dar uma olhada lá. Realmente o que nós falamos aqui, irmãos, realmente funciona, porque é a palavra de Deus. Né? Que nem aquela situação que Jesus falou que é possível alguém ser feliz, foi Jesus que disse, então ele estava, se você fizer isso, você vai ser feliz. Foi o que ele estava falando ali, todo mundo pode ser feliz, não só a mulher que me deu a luz e que me deu de mamar. Não só ela, todos que aplicarem a palavra. Amém? Então vou deixar essa palavra para você aqui hoje, né? Agradecemos a Deus, né, por essa palavra e está nos visitando aqui essa nossa amiga ali, como é que é o teu nome? Nair. Seja bem-vindo aí, que Deus te abençoe. Amém? Isso, aparece aí, é bem-vindo aí, em nome de Jesus. Amém? Ele teve aí, isso. Uhum. Então tá. E ele veio aqui e pediu oração e orou por mim e eu melhorei e ganhei alta quarta-feira. Glórias a Jesus. Glórias a... Vamos aplaudir a Jesus então, né? Amém? Olha só, viu? A oração não é em vão, a gente tem que clamar. Meu filho veio só uma vez aqui com ele e gostou e vai vir e mostrou a boca no vídeo, no celular, que ele vai trazer para vir sábado que vem aqui, Amém? Aqui na igreja. Glórias a Jesus, amém? Ele gostou de mim. Tá bom, obrigado aí pela visita, tá? O nome dele é Tiago. Tá bom. Olha só, o pessoal do Procel está nos visitando aí, né? Que Deus abençoe vocês, né? Um amigão, ele fazia tempo que eu não via ele, Deus te abençoe. Foi de bom, viu? E ninguém está mais nos visitando, não, né? Não. Amém, irmãos? Então, olha só, nós vamos fazer uma oração aqui para nós ir embora. Vamos ficar de pé, amém? Irmãos, amanhã nós temos um jejum aqui de manhã, das 8 às 10. Se você quiser estar com nós aqui, nós vamos estar aqui jejuando até às 10 horas. Vou dar uma boa notícia para você. Se estiver frio, a gente liga o ar quente. Se estiver quente, a gente liga o ar frio. Então, o ambiente é bom. Amém? Então, amanhã das 8 às 10, né? Nós vamos estar aqui jejuando. Na quarta-feira, nós temos oração na igreja aqui, das 7h30. Às 7h30 nós temos aqui já para orar. Amém? É isso? E agradecer os irmãos que trouxeram o quilo de alimento, né? Se você não trouxe, não lembrou, não pôde trazer, né? Nesse culto, se você puder trazer no outro, você vai estar ajudando alguém que necessita. Amém? É isso? Então tá, nós vamos fazer uma oração então, para agradecer a Deus aqui e orar pelas pessoas que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Pai, aqui, ó Deus, por essa palavra, por esse encontro aqui nessa noite. Cremos que o Senhor falou com cada um de nós aqui em casa, Pai. Cremos que nessa noite o Senhor nos deu a direção para nós desfrutarmos mais daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa que está nos assistindo através daqui do Facebook e que vai assistir através do YouTube. Nós clamamos por cada uma delas, Pai, e pedimos que todas venham ser alcançadas por Ti, que todas venham ser abençoadas por Ti. Nós amarramos toda a contrariedade que se levanta contra essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, ordenamos que todo mal, do alto da cabeça aos pés, saiam fora do caminho delas agora. Em o nome do Senhor Jesus, sai, vão embora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que todas elas que assistiram esse vídeo, estão assistindo, venham ser abençoadas por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo.